Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Mocambos e Quilombos, do professor Flávio dos Santos Gomes, da UFRJ, que foi publicado pela primeira vez em 2015. O vídeo vai estar dividido por estampinhas de tempo com temas aqui embaixo, então se você preferir assistir dessa forma, é só dar uma checadinha nos assuntos que eu vou falar hoje. O Flávio dos Santos Gomes, ele está enquadrado dentro de uma nova historiografia da escravidão, que eu falei com mais detalhes no meu vídeo do Na Senzala Uma Flor, que eu vou deixar aqui nos cards. É uma historiografia que muda suas ferramentas de análise a partir de uma série de acontecimentos que estão rolando no mundo, como independências africanas, como o movimento negro unificado aqui no Brasil, lutas por direitos civis nos Estados Unidos. Então o mundo está numa mudança muito forte e o olhar sobre a pessoa escravizada, sobre o período da escravidão, vai mudar um pouquinho de foco naquele momento. O Flávio Gomes, ele é uma pessoa, então, que se preocupa com a pessoa escravizada. Ele se preocupa com a resistência da população negra dentro do período escravista. E ele faz uma historiografia muito engajada nessa questão da resistência. Quando ele vai se colocar publicamente, dando entrevistas, ele também vai falar sobre resistência, sobre os quilombos. Ele já fez outros livros sobre quilombo, sobre Zumbi dos Palmares, sobre o quilombo dos Palmares. Então, ele é uma pessoa que se preocupa muito com essa questão da negociação e da resistência do escravo com o sistema escravista. Esse livro é mais equivalente a um artigo mais longo, porque quando você tira tabela, quando você tira foto, a parte final, que é um grande apanhado de bibliografias, sobra mais ou menos umas 100 páginas, talvez menos até. E pensando que é uma história continental de 400 anos, 100 páginas é bem pouca coisa, né? O que isso significa? Que alguns livros eles não foram feitos para sanar todas as nossas dúvidas sobre alguns assuntos. Aqui, o Flávio dos Santos Gomes, ele tenta trazer alguns aspectos gerais sobre os quilombos, trazer algumas similaridades internacionais entre as comunidades de negros fugidos, trazer um apanhado bibliográfico, então tem muita bibliografia interessante. E ele tenta retomar uma história dos nomes das comunidades de negros fugidos, tentando fazer uma reflexão sobre o que a gente pensa que é um quilombo, sobre como a gente pensa um quilombo. O subtítulo do livro é Uma História do Campesinato Negro no Brasil, e ele vai estar trabalhando duas questões simultâneas. Essa questão de enquadrar as comunidades negras rurais como um campesinato, como populações camponesas. Só que essa questão não é tão aprofundada no livro. Acho que nos trabalhos, nas entrevistas, ele fala um pouco mais disso. E a outra questão é essa retomada, né, que eu já falei, da história, dos quilombos e caracterizações mais gerais. Por que eu gostei desse livro? Porque ele traz uma série de janelas para o tema dos quilombos. Ele abre um monte de janelinhas para você ter acesso a algumas informações. A primeira janela que ele já abre logo de cara é que quilombo não é uma palavra universal para as comunidades de negros fugidos. Que os quilombos têm mais de um nome e que em cada localidade eles vão ganhar um nome. E que aqui no Brasil eles tiveram mais de um nome. Então aqui no Brasil, até o século XVIII, foram mocambos. Depois foram quilombos. Só que se você for parar pra pensar, tipo, eu quero saber dos quilombos da Colômbia, os quilombos da Venezuela. Qual que é o nome disso? Se você não tem o nome, talvez você não consiga pesquisar. Então ele traz os nomes dos quilombos em várias localidades. E com isso você já tem meio caminho andado se você quiser se aprofundar no assunto em outras localidades. Na Venezuela eram os cumbis. Na Colômbia, os palenques. Na Jamaica, no Caribe inglês. No sul dos Estados Unidos eram os maroons. No Suriname eram os bush negroes ou os indiuca. No Caribe francês era marronage. No Caribe espanhol, ou seja, em Cuba, era cimarronage. Na Guiana francesa eram os negro pompé. E no Brasil, mocambos e depois quilombos. A segunda janela é uma desconstrução dos estereótipos a respeito dos quilombos. A gente tem uma noção, né, de que eram territórios isolados de tudo, só que a maioria não era assim. Ele vai contar que o primeiro relato de quilombo que ele conseguiu encontrar é de 1575, na Bahia.
que a documentação mostra um grande medo dos aquilombamentos dos negros, que a questão do quilombo era considerado um mal contagioso naquela sociedade, que existia muito medo dos ataques quilombolas e que revoltas e fugas eram organizadas na intenção de formar aquilombamentos. E aí ele vai tentar trazer pra gente um apanhado das classificações que já rolaram até hoje sobre os quilombos. Que as pessoas tentaram dividir as comunidades de fugidos em algumas categorias para conseguir entender melhor o funcionamento delas. Então vão dividir na categoria de extrativista, na categoria agrícola, na categoria mercantil, na categoria mineradora, categoria pastoril, quilombos também de serviço e quilombos predadores. E ele vai falar que essas classificações elas auxiliam em algumas coisas e elas atrapalham e são limitadas em outras questões. Com isso, ele está munindo a gente de termos para que, se a gente quiser pesquisar categorizações de quilombos, a gente já tenha alguma noção de quais classificações existem. O foco dele ao longo do livro vai estar mais nos quilombos rurais, especificamente de foco agrícola. E ele também vai falar muito das relações que se davam entre as comunidades de fugidos, fossem rurais, fossem urbanas, e também das relações dessas comunidades com o resto da sociedade. Ele vai usar, então, para isso, o conceito de campo negro. Vou ler aqui o conceito. Campo Negro é uma complexa rede social, palco de lutas e solidariedades entre as comunidades de fugitivos, cativos nas plantações e até nas áreas urbanas vizinhas, libertos, lavradores e fazendeiros. É um trecho da página 108, em que ele vai definir uma grande rede articulada da população negra, que ajudava essas pessoas a construírem estratégias para fuga, sobrevivência, manutenção das vidas. Esse conceito traz para a gente uma noção de que os quilombos eles realizavam trocas comerciais com outras partes da sociedade, que eles prestavam serviços também, vendendo coisas como farinha de mandioca, por exemplo, outros excedentes agrícolas. Eles produziam cerâmica, eles forneciam lenha, forneciam outros utensílios e algumas vezes eles até realizavam alguns bicos em fazendas. Para além disso, o vínculo entre o negro fugido e os escravizados ele não vai morrer. Então, ele encontrou registros, da documentação que vão falar de negros fugidos sendo acolhidos por negros nas senzalas, sendo escondidos, de mulheres quilombolas procurando senzalas para terem melhores condições de parto. O tipo de pessoa que estava dentro de um quilombo era uma coisa bem diversa, então alguns iam ter mais homens, os quilombos que já conseguiam uma maior estabilidade ao longo do tempo iam ter mais mulheres, os que conseguiam estabilidade ainda maior iam ter crianças nascidas nesses territórios. E aí ele vai trabalhar as falhas da documentação, as lacunas deixadas pelas documentações, porque as documentações elas foram feitas por quem queria destruir os quilombos. Então quem quer destruir não vai focar, e tem um monte de mulher lá, tem um monte de criança. Não, vai focar nos homens perigosos, que são monstruosos, que estão nessas comunidades. Então é muito difícil ter acesso à real demografia dos quilombos no Brasil. Os quilombos eles vão ser territórios móveis para evitar capturas, para evitar invasões. Então, algo que é comum é que eles vão ter fortificações em volta, fossos, vão ter armadilhas, tudo isso para evitar que se chegue no coração, dessas comunidades. Acho que os estudos mais detalhados sobre os quilombos e um olhar mais forte está acontecendo nesses últimos 40, 50 anos, então tem muita coisa sendo estudada, sendo revista, sendo vista pela primeira vez, inclusive sobre quilombos que se estabeleceram no terreno urbano, Esses quilombos urbanos têm um estudo bem recente. Uma outra coisa que o livro menciona é que os quilombos eles não eram só negros, que alguns quilombos eles tinham presença indígena. Então isso mostra que a miscigenação no Brasil ela foi um fenômeno complexo, que não envolveu só a miscigenação embranquecedora. Não, envolveu também uma miscigenação formada por laços de condições de vida, como no caso da aliança entre negros e indígenas. E aí ele vai se detalhar um pouco mais em dois termos classificatórios que são utilizados para a questão dos quilombos, que ele acha que são termos que não ajudam a entender
o quilombo enquanto uma totalidade, enquanto um fenômeno muito abrangente da sociedade escravista, são os termos quilombo de acomodação e quilombo de resistência. Para ele, isso vai colocar a questão quilombola numa dicotomia que não cabe muito. Por que falar em de acomodação e de resistência? Porque nem todo quilombo é formado na intenção de uma liberdade permanente. Muitos vão ser formados porque a insatisfação é com um senhor específico. Outros vão ser formados com a intenção de fugir de um senhor e ser vendido para outra pessoa. Então, esses quilombos não são considerados de resistência, mas até que ponto a gente pode julgar o que é resistência ou não? Para eles, isso é uma adjetivação quase que moral. Como você vai adjetivar moralmente, ficar separando, esse aqui é do bem, esse aqui é alienado, né? Quando você está falando de um fenômeno continental que dura 400 anos. O Flávio dos Santos Gomes também vai trazer uma grande análise, uma grande reflexão sobre por quais razões se procura destruir os quilombos com tanta ferocidade, com tanta violência, com tanta quase que obsessão pelos quilombos. Tem uma questão do sistema escravista, porque assim, o sistema escravista depende da mão de obra escrava. Cada pessoa que foge acaba gerando uma falha nesse sistema. E você tem que dar o exemplo. Quem foge tem que receber alguma punição para que os outros não realizem a mesma coisa. Então, existe essa questão do estabelecimento da ordem, mas existe também uma outra questão que eu acho que tem sido muito trabalhada na atualidade, que é pensar o quilombo como um lugar de produção. Uma produção que não está pautada na exportação de monocultura que a escravidão se baseou. Então, teve a cana, teve o café, teve também a mineração. Todas essas atividades não alimentam barrigas. E o Brasil passa por grandes períodos de fome. Alimento era uma coisa escassa. Fora a questão da exportação, a alimentação era uma alimentação muito pobre. Os quilombos tinham uma alimentação voltada para as pessoas comerem. Então, em momentos de fome, vão aumentar as invasões nos quilombos para confiscar a produção alimentícia. Ele vai trazer também um capítulo inteiro dedicado ao Quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais emblemático daqui da nossa história. Palmares aparece, então, em 1597 e vai ser destruído em 1695. Então, tem algumas gerações de pessoas nascidas em Palmares e a repressão colonial vai passar 100 anos tentando destruir esse assentamento de pessoas. Palmares não era tipo um quilombo, ele era um complexo, uma rede, uma comunidade que tinha vários assentamentos. E o Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, ele vai ser assassinado em 1695, no dia 20 de novembro, que é o dia escolhido para ser o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Mas tem menções de quilombos ali naquela região até 1730, 1740. Até hoje tem gente estudando como era a vida, como era o cotidiano nesse quilombo, e o termo que eles usam para esses estudos são os estudos palmarinos, os estudos da cultura palmarina. Ao historicizar o termo quilombo, ele vai trazer para a gente um apanhado de documentações, vai trazer para a gente quando que vai ter a transição do termo mocambo para o termo quilombo, que vai ser ali no século XVIII. As duas palavras, elas não nascem aqui, elas nascem no continente africano. No continente africano, elas têm outros significados, e esses significados vão ganhar uma nova dimensão aqui na diáspora. Né? Mocamba era um tipo de madeira usada para construir as casas. Quilombo era uma comunidade, então elas vão ganhando novas funções linguísticas aqui. Eu falo um pouco mais disso lá no vídeo do Na Senzala Uma Flor. Mas, enfim, nenhum dos significados lá do continente africano tem a ver com fuga. Essa noção de comunidade de fugitivos é uma noção da diáspora. Talvez até o nome seja, na verdade, uma questão da administração portuguesa dando um nome aqui na América para algum fenômeno que rolava lá no continente africano. Então, eles associaram, a gente não tem como saber por quê, os termos e começam a usar aqui também. Bom, o termo quilombo ele não tem uma importância só para questões do passado. Ele é um termo ainda muito importante politicamente,
porque as comunidades quilombolas, elas existem ainda e elas continuam resistindo. É por meio do nome quilombo que elas vão reivindicar direitos, e é por meio desse nome que tentativas de entender os territórios negros vão se articular. Então, é uma palavra central ainda para movimentos negros, para pensar a questão da terra no Brasil também. Eu acho que essa é a parte mais complicada quando a gente fala de quilombo, entender o que é o quilombo na atualidade. Na segunda metade do século XX, a noção de quilombo ela é completamente reformulada. E ela vai compreender mais do que a escravidão. Então vão estudar muitos significados teóricos mais antigos do quilombo, para tentar dar uma dimensão maior a esse fenômeno. O Flávio Gomes ele usa o conceito de unidades móveis de ataque e defesa, que tem como função a busca de proteção e autonomia. E aí a academia e alguns órgãos públicos vão usar esse conceito também. E aí, com essa conceituação, a gente consegue entender já melhor o que é um quilombo. E a gente consegue entender também o porquê dos quilombos continuarem se multiplicando mesmo depois da abolição da escravidão. E também o porquê de algumas comunidades quilombolas terem uma origem que não é a origem da fuga da escravidão. São territórios onde a população negra consegue desenvolver uma outra relação com a terra, uma outra relação entre as pessoas, uma relação muito mais comunitária e uma outra noção lógica de tempo e de produção. Depois da abolição, como já não tinha o interesse de destruir quilombo, meio que dane-se onde está a população negra, esse debate dá uma amortecida. E ele vai voltar com força total na época da Constituição de 88, com os movimentos organizados da sociedade civil. Porque essas pessoas estão reivindicando terras numa área rural do país que é marcada pela violência, pelo expansionismo e pela grilagem da terra pelos grandes fazendeiros. É criada, então, uma legislação com o termo remanescentes de quilombos. E esse termo remanescente, até hoje é uma discussão se ele é adequado, se ele não é adequado. A questão dos quilombos na atualidade, então, principalmente desses quilombos rurais, é mais uma das lutas pela terra que existe aqui no Brasil. Então, a gente tem uma tríade muito forte do MST, Movimento do Sem Terra, dos movimentos por reivindicação das terras indígenas e os quilombos. Todos esses movimentos são reflexos de uma cultura que vem do sistema escravista, que é de utilizar a terra para exportação e monocultura, que só aceita que as classes mais baixas ou que as populações mais pobres, que as populações que têm outros projetos de vida tenham parte no cultivo da terra quando elas estão dentro desse projeto. Qualquer coisa aqui no Brasil que fuja desse projeto de monocultivo exportador é boicotada, é violentada. Então, para a organização da sociedade brasileira, isso é um aspecto central. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter que se voltar fortemente para isso se quiser pensar a estrutura da nossa sociedade. A gente está vivendo, no momento atual, um reflexo muito forte disso, que são as altas no mercado. Então, essa questão afeta diretamente a vida da maioria da população. A última janela para os quilombos que eu acho importante de ressaltar, que o livro abre, é uma questão de dados. Ele traz tabelas mais históricas, tabelas mais estatísticas, e todas elas são muito importantes. Eu acho que para a gente trabalhar esse assunto, a gente tem que ter os dados que são levantados aqui nesse livro. Então, ele vai trazer um apanhado de quando surgem os primeiros quilombos até a última menção de quilombo ali nessas regiões. A primeira menção de cada um e a última menção de cada um, né? Depois, no final do livro, ele traz tabelas com os quilombos que são reconhecidos na atualidade. Primeiro tem uma tabela assim: São Paulo tem tantos quilombos, Amapá tem tantos quilombos, então é a quantidade de quilombos em cada estado. A segunda traz a quantidade de quilombos em cada município. E a terceira está em ordem alfabética, os estados, os municípios, e em ordem alfabética quais quilombos que existem em cada uma dessa localidade. Então, os quilombos indexados por nome. Para pesquisador, para professor, essas tabelas são ótimas. Também tem um índice remissivo muito cuidadoso, que dá uma ajudada para você montar uma aula, né? Você precisa de um assunto, então vai aparecer onde está
cada assunto dentro do livro. Isso é muito importante para um nível de consulta como esse. Um outro material bom de consulta é a bibliografia do livro, porque ela traz um apanhado muito grande de tudo que foi produzido sobre quilombos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, algumas bibliografias também da comunidade hispanohablante. Como indicação, então, eu vou deixar aqui nos cards 2 entrevistas do Flávio dos Santos Gomes. Vou deixar também uma live no canal do No Front Empoderamento, que fala sobre a produção agrícola, artesanal, quilombola na atualidade. Um mestre de quilombo da Bahia. Fala da economia dentro das terras quilombolas agora no período da pandemia. E vai retomar aquela noção que eu mencionei de que o quilombo ele produz para suprir vidas e não para suprir esse sistema maldito aí em que a gente tem vivido. Hoje foi isso, eu espero que vocês curtam os vídeos de agora de novembro. Tchau, tchau!